Voltamos, pessoal, e agora vamos falar sobre hipertensão craniana. Bom, para técnicos de enfermagem, normalmente se cobram os cuidados e as medidas para controle da pressão intracraniana. Mas eu não gosto meramente de só listar os cuidados, eu gosto que você entenda o problema. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas medidas de controle e vamos falar um pouquinho sobre os principais pontos, tá, da hipertensão craniana. Primeiro vamos entender o processo. Então, basicamente, existe uma doutrina chamada Monro-Kelly, que é o nome, do que explica o que eu vou simplificar aqui para você. O nosso crânio é uma estrutura rígida, ele não é passível de expansão. Então, nesse momento, tá, aqui dentro tem 3 conteúdos. Então, dentro da caixa craniana, existem 3 conteúdos. O cérebro como órgão, olha aqui, ó, o cérebro como órgão, eita, botei cérebro, não, é cérebro, aqui, ó, sangue e líquor. E juntos, esses 3 volumes ocupam 85% de espaço do que tem aqui dentro. Então, aqui dentro da caixa craniana tem cérebro, sangue circulando e líquor. E juntos eles ocupam 85% de espaço. A boa notícia é que se você bater a cabeça e um desses volumes tiver que aumentar por um edema, por exemplo, você ainda tem 15% de espaço livre. Porque se cérebro, sangue e líquor ocupam 85% do espaço, tem 15% de espaço livre. Tem 15% para uma expansão. A má notícia é que só tem 15%. E aí, falando um pouquinho, nesses 15%, se um paciente bate a cabeça e ele faz um edema cerebral, o cérebro vai aumentar o tamanho. Aí o que a doutrina diz? Se tem um tumor cerebral, que é uma lesão expansiva, e só tem 15% de expansão, se expandir tudo, gente, não tem para onde expandir, vai comprimir o cérebro. E isso é fatal. Então, o que o organismo faz? No momento em que um desses volumes aumenta, os outros 2 diminuem. Olha o comparativo aqui, ó. Cérebro, líquor e sangue, os 3 volumes. Aí, quando o cérebro, o tecido cerebral aumentou porque surgiu um tumor cerebral, os outros 2 diminuíram. Olha, compara as 2 figuras. Sangue e líquor diminuíram. Então, isso é chamado doutrina de Monro e Kelly. Por que é importante você entender isso? A pressão intracraniana, PIC é a sigla. O valor normal dela é de 0 a 10, aí bota um catéter para medir, podendo chegar a 15, que é a variação fisiológica, milímetros de mercúrio. Então, esse é o valor normal dela. 0 a 10, podendo chegar a 15. Mas lembra, e sempre grava, que a hipertensão craniana, ou seja, sobe a pressão intracraniana, toda vez que aumentar a pressão intracraniana, o efeito imediato é diminuir a oxigenação cerebral. Oxigenação cerebral, gente, é a chamada pressão de perfusão. Pressão de perfusão cerebral. Então, qual é a questão? O que você precisa entender é que tudo que fizer a PIC, pressão intracraniana, subir, a perfusão cerebral, a chegada de sangue com oxigênio, vai diminuir. E a gente tem como calcular isso, tá? O edema cerebral é definido como um acúmulo anormal de líquido no espaço intracelular e no espaço extracelular, associado a um aumento do volume do tecido cerebral. Então, toda vez que você tem um edema cerebral, o cérebro vai expandir como órgão e aí você vai diminuir sangue e líquor. E se você diminui sangue, gente, você diminui a oferta de oxigênio.
as células vão morrer. E é aí que tem o problema. E aí você vai perder o controle central. Se o cérebro isquemiar, o paciente morre. E eu tenho como calcular essa pressão de perfusão. O valor normal dela é 70 a 100. E é uma fórmula simples. Você pega a pressão arterial média, a PAM. Olha aqui, ó, a pressão de perfusão cerebral é igual PAM, pressão arterial média, menos PIC. Então, por exemplo, se um paciente tem uma PAM de 100 com uma PIC de 10, eu pego 100 e diminuo de 10 e eu sei que a pressão de perfusão do paciente é 90. Como a pressão de perfusão normal é de 70 a 100, eu digo que está normal. Mas se a PIC começar a subir, a perfusão vai cair. Então, aqui está o grande ponto. Qual é o problema quando alguém bate a cabeça e faz um edema cerebral? Por que ele é um paciente grave? Porque ao ter o edema cerebral, vai diminuir a oxigenação cerebral. Na proporção em que esse edema aumenta, a oxigenação cerebral diminui. E o neurônio sem oxigênio não funciona. E se o cérebro parar de funcionar, o paciente morre. Por isso é uma condição de emergência. Então, nós trabalhamos para quê? Para controlar, né, o aumento da pressão intracraniana. Então, nós trabalhamos o tempo todo para evitar que a PIC aumente. É o grande objetivo do cuidado de enfermagem. Observar e cuidar para que a PIC não aumente. Então, dentro desse processo, nós temos, tá, a administração de diuréticos osmóticos. Então, vamos lá. Vou fazer um outro resumo aqui para te ajudar. O que eu expliquei até agora? Tudo, né? O normal é você ter a pressão intracraniana de 0 a 15, porque é de 0 a 10 com limite de 15. Então, é de 0 a 15. Aí eu expliquei que a hipertensão craniana, que é o aumento da PIC, hipertensão craniana gera um aumento da PIC e que toda vez que a PIC sobe, diminui a oxigenação cerebral. E a partir daí, você passa a ter a morte tecidual. Então, como é que a gente controla isso? Isso aqui muitas vezes acontece por um edema cerebral. E quando isso acontece por edema, o principal tratamento é o manitol. O que é o manitol? Um diurético osmótico. Como é que ele atua, gente? Vamos lá, vamos entender. Você administra o manitol na corrente sanguínea. Ele é um diurético osmótico, ele é um líquido que ele aumenta a osmolaridade do sangue e vai puxando água dos tecidos. Então, quando passa pelo cérebro, ele ajuda a enxugar o edema cerebral. E diminuindo o edema, diminui a PIC. Diminuindo a PIC, eu melhoro a oxigenação. Então, repara, o manitol é o tratamento base para controle da PIC. Qual é o objetivo nosso? Manter a PIC no valor normal. E como é que eu consigo isso? Dando manitol e fazendo tudo para que a PIC não suba. Que tudo é isso? Vamos ver. Utilizo barbitúricos para diminuir oxigenação cerebral, consumo de oxigênio, né? Então, a gente entra aqui com barbitúricos e isso ajuda a diminuir consumo de oxigênio. Na verdade, gente, a gente seda o paciente, faz uma sedação no paciente para que diminua a atividade cerebral e diminua o consumo. Eu já estou com problema de oxigênio, está chegando pouco oxigênio no cérebro. Então, eu diminuo a demanda cerebral
para que eu consiga efetivamente poupar oxigênio. E eu oxigeno o paciente. Deixa eu apagar esse objetivo aqui, porque senão vai ficar confuso. Eu vou diminuir. Né? Deixa eu melhorar aqui o esquema. Ó. Eu vou botar aqui, ó, tratamento da PIC elevada. Tá? E o nosso objetivo é o quê? Objetivo: diminuir a PIC. Então, a gente tem uso de manitol, ação farmacológica. Uso de barbitúrico, ação farmacológica. Eu oxigeno o paciente. E ao oxigenar, que é o terceiro medicamento, manitol, barbitúrico, aqui o propofol é utilizado, e oxigênio. Fenobarbitais são utilizados, podem ser utilizados. A gente tem aqui, ó, manitol, barbitúrico e oxigênio, para controlar a oxigenação, segurando o aumento de CO2. Aí começam as outras ações. Restringe o líquido, porque se o cara tem um edema cerebral, quanto mais líquido eu der, mais grave fica. Então eu restringo o líquido. Eu elevo a cabeceira a 30 graus, presta atenção. 30 graus é a cabeceira para neuro. Isso ajuda a drenagem venosa cerebral. Eu ajudo a controlar o edema cerebral. Então, se eu quero controlar edema cerebral, a cabeceira é a 30 graus. Mas você vai ver no texto do material de apoio que eu posso elevar essa cabeceira até 45. E ao elevar a 45, eu quero expansão pulmonar. Então, vamos lá. Se eu quero fazer drenagem venosa cerebral, qual é a angulação da cama? 30 graus. Ah, agora eu já drenei um pouco, agora eu quero expandir pulmão. Aí você pode elevar até 45, tá? Controla a febre. Por que eu tenho que controlar a febre, gente? Porque qualquer paciente com quadro infeccioso e com febre aumenta o consumo de oxigênio. E eu não posso consumir muito oxigênio porque já está faltando oxigênio no cérebro, enquanto a PIC estiver aumentada. Lembrar sempre que se a PIC aumentar, diminui a oxigenação cerebral. Então, a gente tem que controlar a PIC. Tá? A partir daí, a temperatura do corporal do paciente inconsciente nunca será ferida pela boca. Cuidado, tá, gente? A medida retal ou timpânica, se não for contraindicada, é preferida a temperatura axilar de menor precisão. Então, isso é um adendo que a literatura traz, que a temperatura axilar sofre mais interferências do ambiente. Mas, na prática, é muito difícil você conseguir, tá, fazer temperatura retal. Mas eu lembro que o livro escreve isso, então cuidado com isso em prova. Manter a pressão arterial do paciente, eu não posso fazer extremos de pressão, nem pressão baixa, nem pressão alta, porque isso vai interferir na oxigenação cerebral. O oxigênio a gente já falou, a questão de oxigenar e controlar CO2. Evitar manobra de valsalva. O que é manobra de valsalva? Manobra de valsalva é tudo aquilo que aumenta a pressão intraabdominal. Então, o paciente é orientado a não tossir. Gente, tossir, a tosse é involuntária. Mas se o paciente estiver com o mínimo de consciência, a gente evita qualquer procedimento que possa produzir tosse. Porque quando ele tosse, aumenta a pressão intraabdominal e isso é chamado manobra de valsalva. Eu evito que o paciente constipe, porque na força de evacuação ele faz manobra de valsalva. Então, a gente evita a manobra de valsalva porque, assim, se você lembrar, alguém constipado, quando faz força, fica todo vermelho em cima, porque aumenta a PIC. E se aumenta a PIC, nesse caso, é contraindicado. Tá? Então, constipação, realização de manobra de valsalva, que a gente fala da questão da tosse. Controle de eletrólitos, porque a PIC aumentada traz uma complicação chamada de diabetes insípidos, que altera o nível de sódio sanguíneo, então a gente tem que controlar os eletrólitos. A aspiração traqueal, cuidado, ela tem que ser feita. Se o paciente tiver com secreção pulmonar, a gente vai tirar por aspiração, mas tem que tomar cuidado, porque quando você aspira o paciente, você estimula a tosse e você aumenta a pressão intraabdominal. E se não aspirar dentro da técnica, você ainda retira o oxigênio do paciente.
Então, a literatura diz que a aspiração traqueal você tem que manter ela até no máximo 15 segundos dentro da técnica. Não pode passar de 15 segundos aspirando o paciente com PIC aumentada. Tá? Então, a aspiração traqueal deve ser realizada com cuidado para evitar o aumento da PIC. A cabeceira da cama, eu já expliquei, pode ir de 0 até 60 graus, tá? Mas normalmente nas provas aparece 45, que é a posição para expansão pulmonar, sendo que para neuro é 30 graus, podendo chegar até 60 se eu quiser acrescentar expansão pulmonar. Evitar tosse e esforço da defecação porque elevam a PIC. Evitar flexão extrema do quadril. Não pode flexionar a perna do paciente, porque quando você flexiona a perna, você comprime grandes vasos da coxa e isso eleva a PIC. Evitar lavagem intestinal, pois eleva a PIC. Evitar flexão e rotação exagerada do pescoço, porque também comprime grandes vasos e eleva a PIC. E monitorar a função renal, porque eu falei que o paciente faz diabetes insípido e ele não deve reter líquido, o paciente tem que eliminar líquido, então o balanço tem que ser negativo. E isso ajuda a gente a perceber se o paciente está melhorando. Em causa de traumatismo crânioencefálico, o TCE, ele é qualquer agressão física que acarreta lesão anatômica de couro cabeludo, crânio, meninge, encéfalo. O traumatismo é o maior produtor de PIC aumentada. Então, a gente observa a gravidade do traumatismo pela escala de Coma de Glasgow. O TCE, o traumatismo crânioencefálico, é leve se ficar 13 a 15 pontos em Glasgow. Ele é moderado de 9 a 12 pontos em Glasgow. E ele é grave, né, de 3 a 8 pontos. Lembrando que, por definição, ele é considerado em coma com Glasgow menor ou igual a 8. E por isso a gente intuba e ventila. Então, nesse caso aqui, qual é o principal ponto do TCE? É controlar a PIC, tá certo? É controlar a PIC. Então, basicamente, gente, a banca pergunta para vocês quais são as medidas de controle da PIC. Vocês vão encontrar exercícios disso no material de apoio. Então, volta e revisa esse item porque ele é importante. No próximo bloco, eu vou discutir acidente vascular cerebral, tá? Isquêmico e hemorrágico, e vamos falar um pouquinho das nossas doenças neurológicas, Parkinson e Alzheimer, para a gente finalizar nossa aula de hoje. Sai daí não, é rapidinho, eu já volto.